Aleluia! O Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele que enviou seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para nos libertar, para nos trazer paz, para nos trazer cura. Oh, glória a Deus por todas as coisas. Amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 29 do livro de 2 Reis, e eu quero te convidar a nós orarmos. Então feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez porque queremos te ouvir, queremos entender a tua mensagem, queremos ter discernimento espiritual, revelação da tua palavra, revelação do alto. Nos enche de sabedoria hoje, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bom, Esdras está narrando aqui a história dos reis, né, fazendo um resumão para a galera, e aqui ele vai falar sobre a história de Ezequias. E glória a Deus, eu gosto da história de Ezequias. Então vamos lá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E, gente, quase todos os reis de Judá, nem todos, né? Mas alguns fizeram isso e eu amo ler essa parte, né? Que fizeram o que Deus aprova. Que assim esteja escrito no livro da vida o meu nome e o seu nome, dizendo: a Érica fez o que o Senhor aprova. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Vamos lá. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova. E o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Dentre os descendentes de Gesso, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Siri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. E os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo. E trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. Os levitas as levaram para o vale de Cedron, começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. E durante mais 8 dias, consagrando o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo do 16º dia. Eita, eu ia a leitura hoje, misericórdia. Versículo 18. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Versículo 20.
Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei da Assembleia, que impusera as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, e com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. E assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que os sacrificassem os holocaustos sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes se ajoelharam e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. E esses holocaustos que a Assembleia ofertou, 200 cordeiros, os animais consagrados como sacrifício, chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. E como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos e seus parentes, os levitas os ajudaram até o fim da tarefa, e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão, e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. E assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se no que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Bom, eles louvavam, com alegria. Eles inclinavam suas cabeças, eles adoravam ao Senhor. Ezequias é que ele instaurou o quê? Ele quis a reforma do templo, ele levantou ali as coisas que tinham derrubado, que Acaz tinha roubado. Os levitas, os sacerdotes estavam ali, eles depois colocaram os sacrifícios, o culto a Deus, e todo o povo se alegrava aqui, E eu e você precisamos restabelecer isso internamente, dentro da gente, O culto ao Senhor e externalizar, Fazendo isso de verdade, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por todas as coisas. Amém?